Pode dar ruim se falar na faixinha? Olá, esse é o canal do Rádio Amador, Papai Yankee 5 Zulu Oscar Zulu. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E hoje nós vamos comentar sobre a radiocomunicação clandestina e suas implicações. E o que é a faixinha? O uso de radiofrequência não é pelo livre-arbítrio ou do modo como bem entender o usuário. Trata-se, a radiofrequência, de um bem não material, ou seja, não tem como apreender, não tem uma substância envolvendo este bem aí. Então, esse bem imaterial, ele tem que ser regulamentado de forma diferente. Então, internacionalmente e também aqui dentro do Brasil, cabe ao governo ou à autoridade distribuir a frequência, dar a atribuição ao seu uso e a destinação para cada segmento. Então, aqui no Brasil, é feito pela Anatel e, se você quiser saber a destinação de cada frequência, você pode fazer essa consulta lá no quadro de atribuição de faixa de frequência. Aqui foi simulado, então, uma consulta entre a frequência de 6,5 a 7 MHz, e então cada um destes retângulos aqui diz a destinação. No caso aqui, entre 6.525 até 6.685 é para o serviço móvel aeronáutico. E até 6.765 também é para o serviço móvel aeronáutico, porém tem uma diferença entre R e OAR, que eu não sei qual é a diferença, mas isso não importa por hora. Entre 6.765 até 7, que é o nosso limite aqui, dentro desse limite, é para o serviço móvel não aeronáutico e também algum tipo de serviço fixo, mas não é para o rádio amador ou então quem não tem licença para este regulamento aqui. Então, fazendo uma outra consulta entre 7 MHz a 7,3 MHz, todo o fundo azul dos retângulos indica serviço para rádio amador. Então, rádio amador pode ser otorgado licença para ele operar entre 7 a 7.300 kHz, que é esse intervalo aqui. Lembrando que de 7,2 MHz até 7,3 MHz é de uso secundário em AM, porque nesse segmento também tem radiodifusão em amplitude modulada, ou seja, banda de 41 metros de ondas curtas. Então, o rádio amador, ou quem não tem licença que transmitir fora deste segmento aqui, estará cometendo uma infração. E quem fala na faixinha? São dois. O rádio amador, que atua clandestinamente, ou seja, ele tem uma licença, mas fala fora da sua licença otorgada. Então pode ser rádio amador de classe C, rádio amador de classe A, e geralmente ela tem esse uso, ou os motivos que levam ao uso da tal da faixinha, é porque são frequências quase sempre restrita a este rádio amador dessa classe. Tem uma certa restrição em algumas para rádio amador de classe B, mas a faixinha ela tem um range bem específico, nós logo veremos. Então nós temos o rádio amador clandestino, ou pode ser o inverso, o clandestino que atua como rádio amador, mas vamos chamar ele então de clandestino simples, ou seja, aquele que não tem qualquer licença, mas está transmitindo. Então, esse pode transmitir em qualquer frequência, inclusive destinado ao serviço de rádio amador, ele é clandestino. Vamos ver aí uma galerinha agora falando aí na frequência um pouquinho abaixo da banda destinada aos radioamadores, na faixa dos 40 metros, ou seja, antes de chegar aos 7 MHz. O nosso amigo
ouvir que já falou 129, o caminhão e prossegue a rodada 129. Roger, já afiliado. Vimos então uma galera transmitindo ali em 6.970 kHz, ou seja, dentro desta faixa aqui. Está dentro desse range aqui, bem pertinho aqui dos 7 MHz, que é quando inicia a banda de 40 metros para o serviço de rádio amador. Então eles ficam perdidos aqui nesta faixa aqui, por isso que tem esse apelido de faixinha. E se você prestou atenção no áudio, viu que eles se identificam por números e apelidos e não dão indicativo de estação, porque sabem que, de fato, estão transmitindo de modo irregular. Então, transmitir em frequência destinado a outro serviço, ou então sem qualquer licença, pode ter várias implicações, e uma das implicações é de ordem penal. A legislação a respeito, nós temos em primeiro lugar o Código Brasileiro de Telecomunicações e depois a Lei Geral das Telecomunicações. São dois artigos que têm um conflito aparente, porque a dicção usada em um e outro artigo tem muita semelhança. Então, o primeiro é o artigo 70 do Código Brasileiro de Telecomunicações, e ele diz que constitui crime, por isso que de ordem penal. A pena, então, punível com pena de detenção, pena, então, restritiva de liberdade, de 1 a 2 anos. Então, pena mínima 1 até 2 anos. Pode ser aumentado, então, por metade, se houver a figura do dano à terceira pessoa. Então, se o juiz fixar a pena mínima em 1 ano, e houver agravante, vai para 1 ano e meio. Ou então, se fixar em 2, que é a pena máxima, poderá chegar a 3 anos de detenção. E aí vem o verbo da conduta, né? Constitui crime. O que é crime? Fazer o seguinte: sem a observância, que está aqui. O que é sem a observância? Sem observar os regulamentos, instalar, ou seja, o verbo instalar e o verbo utilizar de quê? De telecomunicação. Então, a instalação ou a utilização de telecomunicações sem observância do disposto nesta lei, essa lei é o Código Brasileiro de Telecomunicações, e nos regulamentos. Todos os regulamentos envolvendo telecomunicação têm que ser observados. Então, instalar. O simples ato de instalar uma estação de rádio apta à transmissão já constitui este crime. Uma dessas instalações é isso aqui, ó, muito conhecido. De fato, ter um HT apto a transmitir já é uma instalação. Lembrando que não precisa necessariamente utilizar a estação, porque nós temos ou instala ou utiliza. Instala e utiliza é a mesma conduta, ou duas condutas diferentes. Instalar ou utilizar. Então, pouco importa se a pessoa utilizou ou não a estação, pouco importa se teve dano ou não. O simples ato, a simples conduta de instalar, olha aqui uma conduta de instalar, comete este crime aqui. Então, quem não tem licença ou transmite fora da sua licença, não cumpre com os regulamentos. Esta é a conduta tipificada como crime lá no Código Brasileiro de Telecomunicação. Porém, a Lei Geral de Telecomunicações, ela tem um crime chamado desenvolvimento clandestino de telecomunicações. E você pode perceber que tem muita semelhança com aquilo que está no Código Brasileiro de Telecomunicação. Então vem o verbo desenvolver clandestinamente, então de modo não autorizado, atividade de telecomunicação. Aparentemente, está descrevendo a mesma conduta lá do artigo 70. A pena, 2 a 4 anos, então vemos aqui que dobrou, mantiveram a qualificadora de aumento da metade e acrescentaram a pena de multa. Lembrando que estes 10 mil fixado aqui não é observado pelos tribunais em ordem penal, porque o Código Penal fixa em
dias multa a pena de multa. Então pode variar de 1 ou mais dias multa, e o valor do dia multa também é variável conforme a sentença penal. O parágrafo único fala do concurso de crime, então quem ajuda de algum modo a desenvolver a atividade clandestina de telecomunicação concorre com o crime. Então financiando, cedendo lugar, cedendo equipamento e assim por diante, ele concorre com o autor da atividade clandestina. E aqui tem penas acessórias ou efeitos da condenação penal transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso. Um deles é o dano, veremos adiante, e a outra é a perda dos equipamentos, tá? Para a Anatel. Então, os equipamentos, ou como está na lei, bens empregados, é efeito da condenação. O clandestino aqui vai responder por este crime, além de pegar essa pena aqui, ainda acessoriamente vai perder a estação que ele tem instalada. O conceito de atividade clandestina de telecomunicação, que está aqui em cima, é descrito aqui embaixo. Considera-se clandestina a atividade desenvolvida sem a competente concessão, permissão ou autorização de serviço, de uso de radiofrequência e de exploração de satélite. Então, tem uma certa semelhança com o artigo 70 que nós vimos anteriormente. Isso gera uma dificuldade de interpretação e o Supremo Tribunal Federal, num habeas corpus de lavra do ministro Joaquim Barbosa, eles sedimentaram o seguinte entendimento. Conforme nós vemos aqui no item 1, a diferença vai estar nessa circunstância aqui, eventual ou habitual. Então, se houver habitualidade vai ser o crime do artigo 183, aquele mais grave lá. Se não, se for esporádico, vez ou outra transmite, então ele é do artigo 70 do Código Brasileiro de Telecomunicações, ou seja, a pena menos grave. Em decorrência dessa decisão, ou desse entendimento, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região da Justiça Federal, que tem sede em Porto Alegre e abrange os estados do sul do Brasil, editou essa súmula. E no caso, então, do transceptor móvel, né, instalado em veículo, eles entenderam que é transmissão eventual, não habitual, e então entra lá no Código Brasileiro de Telecomunicações e não no 183. Então essa súmula pode ser estendida também para o HT, mas lembrando, aqui é situação esporádica. Essa súmula aqui é quando não há habitualidade. Se a transmissão de algum modo ficar configurado a habitualidade, então haverá o crime previsto no artigo 183. Então, dos efeitos da condenação penal, nós temos ainda então as implicações que envolvem a responsabilidade civil. Então, além de penal, se houver dano, o terceiro ele pode pegar aquela sentença penal transitada em julgado, porque ela diz quem foi o culpado pelo dano, vai fazer um procedimento chamado de liquidação de sentença e fará o cumprimento no juiz civil da sentença penal. Então, o procedimento chama-se cumprimento de sentença e há um procedimento prévio de liquidação de sentença, onde será apurado, então, o dano causado. Dentre esses danos, pode ser incluído, por exemplo, dano moral. Então, quem tem uma FM pirata e ofender alguém usando essa FM pirata, poderá responder por dano moral, inclusive. Tem também as implicações de ordem administrativa, lembrando que a Anatel, ela fiscaliza e para que a sua fiscalização tenha efeito, ela aplica sanções, que pode ser advertência, multa, bastante comum. Então, essas duas penas aqui cabem ao radioamador que está fazendo transmissão indevida ou quem é simplesmente clandestino. Suspensão temporária, então quem tem licença, que é o caso do radioamador, ele pode ter a sua licença temporariamente suspensa,
ou seja, vai ficar de molho, vai ficar de gancho. Poderá ser decretada a sua caducidade, ou seja, a cassação da licença. E ainda há previsão nesse artigo da declaração de idoneidade, mas a declaração de inidoneidade é só para quem vai fazer a concorrência pública, ou seja, quem vai disputar uma estação de radiodifusão, rádio comercial ou televisão. Não se aplica, então, a quem faz o uso da faixinha. Então, a Lei Geral de Telecomunicações prevê aqui, para o caso do radioamador clandestino, porque ele tem uma licença, mas está usando a estação clandestinamente, vai haver o quê? A perda da licença, né, neste artigo aqui. Então, haverá então a caducidade, lembrando que uma das penas é a caducidade importará na extinção da autorização que ele tem, tá, de uso de radiofrequência ou autorização do serviço de rádio amador. Então, mais especificamente, estaria aqui o rádio amador que faz uma transmissão lá na faixinha, seja qual classe for. Vale a pena dar uma lida no artigo 138 a 144, como é que funciona esta fiscalização, e também na resolução 589 da Anatel, que aprova o regulamento de aplicação de sanções administrativas. Lá você saberá como essas penas são aplicadas. Por fim, lá na resolução 449 da Anatel, que implica o serviço de radioamador, essa resolução ela regulamenta o serviço de radioamador, poderá então haver também, né, a previsão expressa para a caducidade. Nem precisaria desse artigo aqui, porque a lei geral já prevê essa hipótese, mas é uma redundância, então fica bastante claro que o radioamador, tá, que tem o serviço de radioamador, poderá ter seu serviço decretado a cassação ou imposta caducidade por ter transmitido lá na faixinha. Certo? Então é isso. Pode dar ruim. Eu sei que esse assunto é polêmico, então deixe seus comentários aqui embaixo. Se não é inscrito, se inscreva, deixe o like, compartilhe. Um grande 73 e até o próximo vídeo.